E já cá está comigo o maestro Martim Sousa Tavares. Está no ar o encontro com a beleza, uma vez por semana, sempre na Rádio Observador e também disponível em todas as plataformas podcast. Olá, Martim, bem-vindo. Vamos a isso. O Martim hoje faz uma pergunta. Que instrumento é este? É verdade. É tipo um quiz, vamos tentar adivinhar. É porque eu garanto que se eu não dissesse nada, não é? Se ouvíssemos primeiro a música e depois eu falasse, dificilmente as pessoas chegariam ao instrumento. Porque a questão é, não é só um instrumento, é um instrumento que está preparado. É um piano preparado. Já alguma vez ouviste falar Não, do conceito de piano preparado? É tuning? É Okay. literalmente. Um conceito de tuning. Exatamente. E Okay. ele deixa de estar homologado, portanto não pode ir para a estrada, Uh-huh. mas saca uns efeitos muito giros. Em termos de sons, não é? Porque o Liberace Sim, tinha sim. uns bonitos. Exatamente, sim. Mas olha, piano preparado é qualquer piano que é preparado para ser uma coisa diferente. Eu já vi aqui em Portugal o piano lareira, Que é isso? que é um piano vertical, que tem, em vez de placas de madeira, são placas de vidro, e lá dentro tem uma lareira verdadeira, com fogo verdadeiro, e vi também o piano aquário, que é, tal como o nome indica, é um piano... Onde é que sai o fumo? Que estranho. Olha, não sei, mas curioso. foram duas engenhocas que vi no ateliê do Fernando Rosado. Mas são engenhocas, não têm efeito nenhum sonoro. Não, mas tu podes tocar, Ok. tanto num como no outro. Deve ficar um bocado diferente, não? Exatamente. Estranho. Sim, imagino que sim. Mas bom, o piano preparado. Quem é o inventor desta coisa? Chama-se John Cage, que é o maior enfant terrible da música clássica de todos os tempos. Ponto final. Ele nasce em 1912, morre em 1992. É famoso porque tem uma peça que é só silêncio, né? Que é o 4:33, que é aquela peça em 3 andamentos, que são 4 minutos e 33 segundos em que ficamos só parados, que é um jogo sobre como o silêncio não existe, o silêncio enquanto tal, o silêncio puro não existe, portanto, nós podemos ficar quietos durante 4 minutos e 33, mas vamos ouvir uma cadeira a ranger, vamos ouvir uma pessoa a tossir, vamos ouvir seja o que for. Ele próprio foi para uma câmara anecoica, que são aqueles espaços desenhados por engenheiros acústicos para eliminar o som, e descobriu que nem aí existe silêncio, porque ele conseguia ouvir o seu próprio coração a bater, a sua própria corrente sanguínea. Portanto, enfim, fez essa peça famosa, mas tem uma, que vais adorar saber isto, uma peça dele que demora 639 anos a ser tocada. Como assim? Assim mesmo. Chama-se As Slow As Possible e foi instalada num órgão, na Alemanha, onde está a ser tocada desde 2001 e vai terminar, prevê-se, em 2640. Ok. E ela, de facto, é as slow as possible. Portanto, tu vais lá e aquilo está lá 24 horas por dia, o órgão está a tocar e sabe-se quando é que as notas vão mudar. Imagina, a próxima mudança é no dia 2 de janeiro de 2027. Então as pessoas juntam-se nesse dia para ver a nota a mudar, estás a ver? E agora a próxima mudança é só daqui a um ano. Enfim, eu gostava de ir lá ver isso. Podes ir. Isto fica na Alemanha, acho que é na igreja de... Bem, agora não me lembro o nome do santo, mas se procurares John Cage... Essa história é incrível. É fascinante. E pronto, inventou também, entre muitas coisas. Ele era muito apreciado pela malta da indie também, do rock. Completamente. Não, e pelos ecologistas do som, enfim. É Sonic espetacular. Youth, Frank Zappa, é tudo fã de John Cage. Tudo, exatamente. A cara dele provavelmente está no Sgt. Peppers, é uma daquelas muitas que lá estão. Então, ele vai inventar o conceito do piano preparado em 1940. E como é que isto surge e o que é que isto é? Ele quer fazer a coreografia, aliás, a música para uma coreografia que se ia fazer num espaço em que ele queria ter instrumentos de percussão, mas só havia um piano e não dava para trazer ali outros instrumentos. Então ele pensou, bom, eu vou então transformar o piano num instrumento de percussão, que ele já é, porque a mecânica do piano, carregas uma tecla e há um martelo que bate numa corda. Exato. E ele pensa, se o martelo, em vez de bater na corda, bater num objeto que eu ponho na corda, vai dar outro som. Então ele começa a experimentar. Quem já viu as cordas dos pianos, cada nota tem 3 cordas esticadas, depois as mais graves já só tem uma, e entre essas cordas dá para pôr parafusos, porcas, pregos, borrachas, clipes, recortes de papel, etc. E elas ficam lá entaladas em diferentes sítios das cordas e ao tocar saem assim uns barulhos bizarros. De facto, deixa de ser um piano. Ele gostou imenso da ideia, isto em 1940, e entre 1946 e 48 ele cristalizou o conceito do piano preparado nas sonatas e interlúdios para piano preparado, que são 20 peças. Nós vamos ouvir uma delas e que são consideradas assim, um dos seus auges artísticos. Portanto, ele transforma literalmente a orquestra num instrumento percussivo. Na partitura ele diz o que é que tens que pôr e onde, portanto com medidas exatas das porcas, os materiais, etc. E depois escreve a partitura e, portanto, os teus dedos andam a tocar nas teclas, mas em vez de ouvirmos as notas, é uma batucada, basicamente. Okay. Mas com imenso groove, é giríssimo. E isto é um compositor que ainda inventou muito mais coisas depois disto. Ele ainda teve uma crise espiritual porque ninguém o compreendia. Vamos ouvir esta música e percebe-se.
Virou budista, não? E é aqui sim que ele vai trocar aulas com uma música que vem da Índia e que está nos Estados Unidos e quer aprender música ocidental. E ele diz, eu ofereço-te aulas de música ocidental se tu me ofereceres aulas de música indiana. Então aqui ele vai se virar para filosofias de meditação, depois o Zen, etc. E liberta-se completamente. O radicalismo dele é a libertação total dos sons. É ele aceitar quaisquer sons num plano de igualdade. Portanto, uma nota musical ou uma lata de Coca-Cola a cair ao chão, para ele tem o mesmo valor. E há nisto também um aspecto político, a ecologia dos sons, a liberdade dos sons, a igualdade dos sons, enfim. Podemos ver para onde é que isto vai. Nós aqui ainda não nos libertamos, porque esta música ainda parece estranha. Portanto, piano preparado de John Cage. Estás preparado para o piano preparado? Estou preparado e acima, estou muito curioso. Bora. Vamos a ele. Dizes que é um piano. Isto é um piano. Ou melhor, isto é o que resta de um piano, porque depois muita Parecia gente... uma guitarra a maior parte do tempo. Epá, ou um sino, ou uma... Sim. É muito bizarro, não é? Adoro o que ele faz com os silêncios, de facto, é uma das marcas dele. E nesta peça dá para notar isto. São Parece super que ficas... dramáticos. É. Então, É. mas isto faz sentido, faz super sentido, gostei Agora, muito. imaginas o que foi alguém ouvir isto em 1940. Sim, Ou está seja, imagina, louco. alguém que em 40 tivesse 60 anos, uma pessoa nascida em 1880. Portanto, uma pessoa vitoriana, não é? Claro que ninguém compreendeu. Estava John aqui a ler Cage. uma história engraçada de uma banda chamada Penguin Cafe Orchestra, que quando o Cage morreu, compôs uma peça com as letras Cage Dead, com uma melodia Ok. com o C, A, Sim, G. porque são tudo letras de notas. Exatamente. Fiquei curioso para ouvir esta Que Cage engraçado. Nunca Dead tinha pensado de nisso. De facto, Penguin. Dead Cage, dá para... Dá para Cage fazer. Dead. Cage Dead, Uhum. e ele compôs, consoante estas notas, o C, A, G. Exatamente, que engraçado. Penguin Cafe Orchestra. Vou pesquisar também, agora fiquei Uau. curioso. Mas isto é uma peça, sabes, que muitos pianistas têm relutância em tocar porque estás a ver o que é que estás a causar ao teu próprio instrumento, não é? Sim. Ele não fica nas melhores condições. Pois, claro, imagino. E tens o trabalho de o fazer. Depois há um Sim. tutorial para saber ele como faz